Apontamentos importantes sobre poderes administrativos para concursos públicos. Primeiro, os poderes administrativos são instrumentais, ou seja, não são poderes em si mesmos, mas sim mecanismos ou instrumentos de trabalho por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas executam suas tarefas e cumprem suas funções. Esses poderes são indispensáveis à persecução do interesse coletivo e são mecanismos concedidos ao ente estatal para que ele consiga alcançar o fim público que almeja. Atenção! Poderes do Estado não se confundem com os poderes da administração, pois não são instrumentais. São poderes estruturais que realizam a atividade pública, executivo, legislativo e judiciário. Segundo, uso e abuso de poder. O abuso de poder pode decorrer de condutas comissivas, quando o ato administrativo é praticado fora dos limites legalmente postos, ou de condutas omissivas, situações nas quais o agente público deixa de exercer uma atividade imposta a ele por lei, ou seja, quando se omite no exercício de seus deveres. Em ambos os casos, o abuso de poder configura a ilicitude que atinge o ato decorrente dele. Atenção! Abuso de poder se divide em excesso de poder, ultrapassa a competência, e desvio de poder, visa a finalidade diversa. Terceiro, abuso de poder. Ocorre abuso de poder quando o exercício do poder em questão ultrapassa o caráter da instrumentalidade, ou seja, casos sejam utilizados fora do limite da busca do interesse público. Excesso de poder. Ocorre em casos nos quais a autoridade pública atua fora dos limites de sua competência, ou seja, extrapola a competência que lhe foi atribuída, praticando atos que não estavam previamente estipulados por lei. Desvio de poder. Ocorre quando o agente atua nos limites da competência legalmente definida, mas visando uma finalidade diversa daquela que estava prevista inicialmente. Também chamado de desvio de finalidade. Quarto, vinculação. Poder vinculado. A lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os seus elementos desde de forma objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta exigida legalmente. Com efeito, a lei já prescreve a única conduta a ser tomada. Atenção! Preenchidos os requisitos definidos em lei, o ato administrativo deve ser praticado, não havendo qualquer possibilidade de emissão de juízo de valor por parte da autoridade administrativa. Quinto, discricionariedade. Poder discricionário. Aqui o administrador também está subordinado à lei, porém, o próprio texto legal confere margem de opção ao administrador, na sua atuação, e este tem o encargo de identificar a melhor conduta conforme a situação analisada. O administrador deve eleger entre algumas condutas a que mais se aliene ao caso concreto, conferindo, assim, discricionariedade, elementos próprios do poder discricionário e que compõem o mérito da atuação. Sexto, controle judicial da atividade administrativa discricionária. Discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade. O controle judicial é assegurado quando o ato discricionário é praticado fora dos limites de sua competência ou violando princípios, como o da proporcionalidade e razoabilidade. Atenção! Quando atuando dentro do espaço de conveniência e oportunidade, sem desrespeitar os limites da lei ou princípios administrativos, o ato discricionário goza de presunção de legitimidade e não será passível de anulação pelo judiciário. Sétimo, poder normativo ou poder regulamentar. Poder conferido à administração pública de expedir normas gerais, ou seja, atos administrativos gerais e abstratos com efeito erga omnes. Não se confunde com edição de lei, sendo apenas mecanismo para a edição de normas complementares à lei. Regulamento. O direito comparado divide o regulamento em dois grupos. Execução. Aquele expedido para fiel execução da lei, para minudenciar o texto legal. Autônomo. Aquele expedido para substituir o texto legal. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que são os regulamentos autônomos vedados no ordenamento jurídico brasileiro, a não ser pela exceção do artigo 84, inciso 6º, da Constituição Federal. Atenção!
Poder regulamentar não é sinônimo do poder normativo, pois enquanto este exige uma série de atos normativos, aquele é de expedir regulamentos. O poder regulamentar, que é espécie de poder normativo, é poder privativo do chefe do executivo. Oitavo, poder hierárquico, poder de estruturação interna da atividade pública, atribuição para organizar, distribuir e escalonar funções dos órgãos. Não existe manifestação hierárquica externa entre pessoas jurídicas distintas. Atenção! Hierarquia é o controle interno entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Nono, vinculação ou tutela administrativa. Vinculação entre os entes da administração direta e indireta que permite avaliar e controlar os atos desses. Essa relação não se funda na hierarquia, mas sim na criação por meio de lei dos entes descentralizados do poder público. Décimo, a vocação é a tomada temporária de competência legalmente atribuída a um agente subordinado por outro agente de hierarquia superior. Só pode ocorrer quando não se tratar de competência exclusiva. Delegação é o exercício ou ampliação temporária de competência ou atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, tornando-se os dois competentes para a prática do ato enquanto durar a delegação. 11º. Poder disciplinar é o poder de apurar infrações, aplicando sanções e penalidades por parte do poder público a todos aqueles que possuam vínculo de natureza especial com o Estado, servidores ou não, normalmente por relação hierárquica ou contratual. Não é possível, portanto, aplicação deste poder a particulares, que por não possuírem vínculo com a administração não estão sujeitos à disciplina interna do Estado. O entendimento majoritário da doutrina entende os atos decorrentes do poder disciplinar como discricionários, entretanto, no que tange à opção de sancionar ou não o agente infrator, a discricionariedade não é ampla. 12º. A autoridade administrativa competente poderá, dentro dos limites legais, definir a intensidade da penalidade a ser aplicada de acordo com a gravidade da infração cometida, em observância ao princípio da proporcionalidade. Sendo assim, não obstante o entendimento tradicional, não se pode considerar o poder disciplinar, em sua essência, discricionário, estando as sanções previamente estipuladas para cada infração prevista em lei, restando ao agente público, tão somente, uma certa margem de escolha no que tange à aplicação da pena. 13º. A punição administrativa pelo ilícito praticado pelo agente público não impede que haja responsabilização, pelo mesmo fato, na esfera penal e na esfera civil, caso a conduta do agente também se configure infração nessas duas instâncias. O poder disciplinar também está sujeito ao controle feito pela própria administração pública e pelo poder judiciário, sempre que a conduta do administrador fugir à legalidade ou aplicar sanções no exercício do poder disciplinário com inobservância ao princípio da proporcionalidade. 14º. Poder de polícia é o poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo, disposição da propriedade privada, sempre para adequá-los ao interesse público. É uma atividade tipicamente administrativa e aplica-se a todos os particulares, sem necessidade de demonstração de qualquer vínculo de natureza especial. 15º. Polícia Administrativa x Polícia Judiciária. Polícia Judiciária visa a prevenção e a repressão à prática de ilícitos criminais e que tem seu estudo situado nas disciplinas de Direito Processual Penal, incidindo sobre pessoas. Já a Polícia Administrativa, estabelecida no artigo 78 do CTN, incide sobre bens e direitos, condicionando-os à busca pelo interesse da coletividade. 16º. Discricionariedade e vinculação dos atos de polícia. A doutrina tradicional entende que uma das características ou atributos do poder de polícia é a discricionariedade. Entretanto, o poder de polícia não será sempre discricionário, haja vista a possibilidade de previsão legal de atos vinculados decorrentes do exercício do poder de polícia. 17º. Natureza dos atos de polícia. A doutrina tradicional costumava apontar o poder de polícia como um poder negativo,
haja vista o fato de que os atos decorrentes dessa atividade encerram a exigência de abstenções a particulares. Com efeito, os atos de polícia, como regra, estabelecem obrigações de não fazer ou tolerar. Porém, modernamente, vem-se admitindo atos positivos decorrentes do exercício do poder de polícia, ou seja, em determinadas situações, com previsão legal expressa, o poder público determina obrigações de fazer aos particulares em decorrência dos atos de polícia. 18º. Delegação dos atos de polícia. É pacífico o entendimento de que os atos que manifestam expressão do poder público, como a polícia administrativa, não podem ser delegados porque defenderiam o equilíbrio entre os particulares em geral e colocariam em risco a ordem social. Concluído, parte da doutrina admite delegação em situações específicas. Certos atos materiais que precedem a atos jurídicos de polícia poderão ser praticados por particulares, por delegação ou simples contrato de prestação de serviços. Nesses casos, não seriam delegados os atos de polícia em si, mas tão somente atividades materiais de execução. Desta forma, a delegação do poder de polícia em si é proibida, permitindo-se apenas delegação de execução. Esses são pontos fundamentais para qualquer concurso público sobre poderes administrativos que você deve ficar atento. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!